estava. Na primeira reunião isso deu muito certo, né? Porque o que a gente fez? A gente fez uma reunião mais voltada para a parte psicológica, né? E daí, pô, o que eu fiz? Eu chamei, tipo, os três que melhores performaram e pedi para eles explicarem, falarem o que eles fizeram, o que não fizeram, tudo mais, né? O que estava fazendo com que eles atingissem aqueles resultados. E peguei os três piores também para que eles pudessem se abrir, contar as dificuldades e a gente tentar ajudar, né? Então, essa primeira reunião foi bem legal. Só que aí, com o passar do tempo, foi se perdendo isso, tá? Tem gente que preenche a planilha, tem gente que não preenche, né? Se você for ver lá, tem um monte de lacuna aberta, tem gente que não está mais fazendo projeto, tem gente que está. De repente, tá? Como a gente está começando com uma turma nova, eu vou até ver se não é válido a gente começar uma nova planilha, né? E daí, tipo, todo mundo aqui assumir o compromisso de preencher. Porque daí, de repente, na próxima semana, a gente faz essa mesma dinâmica que eu acabei de comentar, né? Eu pego os três que performaram melhor, os três que performaram pior, e aquele negócio, né, galera? É livro aberto, aqui não tem ninguém para julgar ninguém, muito pelo contrário, né? A gente está aqui para se ajudar. E aí a gente pega que essa galera de exemplo para tirar, né, um aprendizado em cima disso, tá? Então, de repente, acho que dá até para fazer isso, beleza, Cristiano? Daí eu assumo aqui o compromisso com vocês de todo dia preencher, tá? E também estava dando um pouco de confusão, tá? Porque, por exemplo, a pessoa opera com dois contratos, tá? Aí ela vai lá, fez os 200 pontos no dia, né? Só que ela vai ver lá no Profit, no somatório dos pontos, vai estar 400 pontos. Aí gerava aquela confusão. Pô, mas eu fiz 400 ou fiz 200? O que eu fiz, né? Então, assim, já alinhando com vocês, galera. Você vai pegar aquele resultado de pontos e dividir pela tua mão, né? Então, você não Essa é a fez minha outra 400 dúvida. pontos, você fez 200 pontos, né? É sempre o resultado ali, o somatório da operação em si, né? Daí tinha gente que fazia parcial no meio do caminho, tinha gente que não fazia, tudo mais, sabe? E até assim, são coisas que a gente podia alinhar aqui hoje para que todo mundo seguisse o mesmo padrão de comportamento. Galera, 200 pontos, eu acho que não vale a pena nem fazer parcial. Para mim é besteira isso, sabe? Sei lá, botar 100 pontos para parcial, para proteger o trade e depois, né, segurar o resto. De repente, pô, se opera com dois contratos, bateu 200 pontos, você realiza a parcial com um, aí ok. E daí você já está ali batendo, né, a parcial dentro da meta, né, estipulada. E daí se quiser proteger o outro contrato e deixar de para ver se anda mais, aí ok. Daí até, tipo, eu aceito, né? Mas só tem que ver, entender bem para que não gerem resultados distorcidos, né? Porque às vezes uma pessoa, sei lá, opera com um pouco mais de contratos, né? É que nem o Adriano falou, tipo, aqui não é para quem hoje opera com 50, 100 contratos, né? Aqui é para a galera que está mais leve, está começando, né? Está se estruturando, enfim, tá? Então, só vou ver certinho de talvez fazer uma planilha nova, daí vocês vão preenchendo lá tudo mais e vão colocando a pontuação, assim, bruta, né? Ou qualquer coisa, galera, tipo, vai anotando, né? No papel ali, pô, peguei 100 pontos nesse primeiro trade, no Samuca, segundo peguei 200, então fechou desculpa te 300 pontos. cortar. Oi, desculpa te cortar, mas é simples, é só a pessoa entrar no relatório de performance e cada Sim, operação que você fizer lá tem o número de pontuação. É só a pessoa calcular também, né? tem um campo lá, exatamente, uma coluna, só não me lembro o nome da coluna agora, você sabe? É de pontos mesmo. Por mais que a pessoa faça, por mais que a pessoa faça parcial, lá aparece a pontuação com a parcial mesmo, entendeu? O Acho que parcial, né? é bem legal isso. Fechou. Amanhã a gente vê isso na sala, só me lembrem, tá? E a gente mostra certinho lá, tá? Até o Nélio Mas já tem tinha alguma comentado outra sobre regra, isso. Samuel? Tipo assim, alguma regra do grupo que vocês têm definido, além dessa parte de pontos? Não, é basicamente isso, a questão do risco-retorno. Até eu vi ali uma pergunta, vamos fazer só no índice? Sim, tá? Eu até comentei isso hoje na sala, acho que vale a pena eu comentar com vocês de novo, tá? Por que é o índice, galera? Porque 200 pontos é uma pontuação bem tranquila de ser feita, né, no índice. E tem também a questão da alavancagem, tá? Comparada com o dólar, né? O dólar ele acaba sendo mais caro. Então, como é um projeto para a gente criar consistência, o foco aqui não é fazer grana, e sim criar consistência e confiança,
né? Por isso que a gente pegou o índice. Até porque senão ia ficar complicado o gerenciamento de risco no dólar, né? Um stop médio no 2 minutos no dólar é 7, 8 pontos, geralmente, né? Aí fica ruim, né? Já no índice, eu vejo que a gente consegue, e até explicando o porquê dos 300 pontos, tá, galera? No índice, uma média de stop no 2 minutos é 150 pontos. Vocês já estão percebendo isso, né? Então, isso me dá a oportunidade de fazer 2 operações no dia, né? Necessariamente, se eu tomar stop na primeira, eu ainda tenho mais um tiro para dar, né? E, pô, se eu tomei stop na segunda, ok, tudo bem, faz parte. Mas como o foco aqui é constância e objetivar a maior parte dos dias fazer esses 200 pontos, se você fizer 300 pontos de stop num dia, você vai estar perdendo 1 dia e meio ali, né, de trabalho. Então, dentro de 2 dias ainda você estaria positivo 100 pontos, tá? Então, é só por conta dessa questão do gerenciamento de risco também, tá bom? Por isso que é o índice, tá? E assim, de regra, Priscila, não tem mais nada. É só assumir o compromisso de começar a preencher a planilha certinho, tá? A questão de 200 pontos, tá? Como é que... muita galera pergunta, né? Ah, saio com 200 pontos ou tento carregar e tudo mais. Assim, galera, tem que... Na minha visão, tá? A gente tem que entender que momento de trader, tá? Você está. Tem gente que tem que pegar os 200 pontos e ralar peito. Não tem que querer esticar trade, não tem que querer ir em alvo, nada disso. De repente até coloca a ordem oco ali, né? Programa a ordem oco, sai e pronto, né? Tem gente que já está num momento um pouquinho melhor, que de repente pode se propor a segurar até o primeiro alvo, né? Só que de repente passou 200 pontos e tal, tento ver alguma forma de já proteger o trade para não arriscar, né? Se o trade voltar e estopar, tá? Então, tem que entender um pouco o momento como trader em que você está, né? E o que você está procurando aqui com o projetinho, né? A gente aconselha, o Adriano até falou hoje na sala, que é pegar 200 pontos e ralar peito, tá? Não tem que querer buscar aula, não tem que fazer nada, né? Esse é o entendimento principal. Mas, de repente, se você julga que você é capaz, né, de querer segurar e tudo mais, ok, né? Quem sou eu para dizer? Mas, preferencialmente, é pegar 200 pontos e sair, tá? Galera, 200 pontos, em 20, se a pessoa conseguir fazer 20 dias seguidos, são 4.000 pontos no mês, né? Qual foi a última vez que a gente fechou essa pontuação no mês? Eu mesmo, tá? Eu mesmo, entendeu? Então, assim, a gente... E isso é difícil, a gente descer um degrau, né? Botar a humildade em primeiro lugar, não é se rebaixar, não é, sabe, não é feio isso que a gente está fazendo. Não, é entender que faz parte do processo, né? O médico não chega já, estudante de medicina não chega já operando um coração no primeiro dia, né? Ele vai lá aprender primeiro o que é um sangue, o que é uma veia, o que é um osso, o que é um músculo, para depois, lá na frente, né, ele operar o coração. A gente é da mesma forma, só que a gente quer antecipar as coisas, né? Então, por isso que a gente acaba tomando na cabeça muitas vezes. Beleza? Então é basicamente isso daí, tá, Priscila? Beleza, valeu, Samuca. Fechou? Valeu. William, Samuca, só me saber alguma dinâmica desse projeto, porque a primeira vez que estou vendo aqui, eu sou da primeira turma de agosto, então tem 2 semanas de sala. Essa dinâmica do projeto ela vai funcionar 100% no operacional do Adriano. Não fazer nenhuma entrada aqui está fora do operacional. Seria isso. perfeito. Perfeito. E hoje eu vou dar ênfase numa coisa aqui para, tipo, clarear mais ainda essa questão para vocês, tá? Então, porque eu até vi nessas 2 semanas que muitas vezes, né, tem muitas pessoas na sala que fazem operações que não estão no sistema, não estão no Trade System, do Adriano, né? Às vezes dá gain, dá loss, muitas vezes dá gain, mas não faz parte da forma de fazer, né? Então, assim, esse projeto é para seguir rigorosamente, né? 100%. Uhum. Tá. E vai ter dia que não vai ter entrada pelo Trade System. E aí não se faz nada. Fiquei devendo 200 pontos aquele dia. No dia eu tenho que fazer dobrar. Mas, não necessariamente, mas se você não fez nada porque não deu um sinal técnico bonito, tá ok. Tá ok e até se considera um avanço, porque
não operar também é operar, né? Você não precisa Sim. necessariamente clicar ali, né? Aham. Então, de repente, para algumas pessoas, isso seja até um avanço, né? A pessoa não clicar no dia. Porque às vezes a gente dá uma certa contradição ali na sala, e eu observo isso, que não tem entrada e o pessoal entra. Principalmente se o Adriano falar que tem entrada. É que isso é um pouco complicado, tá, William? Você pensa numa sala com 1.000 Não, pessoas e sim. querer controlar todo mundo é Entendi. difícil. Eu, assim, sou uma pessoa que brigo muito. Eu tento fazer minhas operações o máximo possíveis dentro do operacional, né? Eu vejo que você é mais cauteloso. Então, só que, pô, como é que você vai dizer para outra pessoa, né? E aí depois ainda o cara só posta boleto, né? Às vezes na hora de entrar não explica. Daí, enfim, é um problema que tem, mas que eu acho que nunca vai ser resolvido, entende? Então faz parte. A questão é você aqui, ó, foca, ó, focar no teu, Você que né? é. Ah, fulano, ciclano entrou ali, tá aí eu, como é que eu tô? Né? Vamos focar no meu. Então, é exatamente isso que você falou. O que eu vou passar para vocês hoje é focar 100%, 1.001% dentro do operacional da BP. Operacional. Tá? Seguir isso. Exatamente. Que daí você não tem brecha, tipo, para. Você não tem desculpa, assim. Pô, se você está seguindo o operacional dentro daquilo que a gente se propôs, Certo. não tem por que não dar certo, entendeu? Agora, se você está fazendo outras coisas, como é que a gente vai mensurar, como é que a gente vai regular isso, entendeu? É preciso seguir um padrão, e esse padrão é o operacional do Adriano. Você faz 100% operacional ou você sai uns 10% assim às vezes? No começo, eu até tinha, assim, umas paradas minhas, umas questões minhas, mas hoje, cara, assim, eu opero muito dentro do operacional. E vocês veem, né, pelo que os dados que eu comento e tudo mais. Assim, eu acho que modéstia à parte, sou a pessoa que mais sigo o operacional dentro, né, que o Adriano passa. Obviamente que operações de contra-tendência, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, depende do contexto, né? Mas, por exemplo, você pega o Nélio, né? O Nélio, ele segue rigorosamente operacional, mas ele tem umas leituras subjetivas, eu diria, dele, entendeu? Né? Um exemplo é o 950-20, por exemplo. Eu espero que ande fechado de confirmação do 950-20. O Nélio já falou para vocês lá na sala, ele pega no toque da 50, no risco, entendeu? Só que ele tem resultado. E o que eu vou falar para ele? Entendeu? Que está errado? Não posso, né? Se ele tem resultado, é porque funciona lá para ele. Só que daí tem a galera que vai querer imitar, que vai querer isso, aquilo, e toma na cabeça. Então, vamos operar sempre dentro do operacional, que a gente daí tem a garantia de que está dentro do padrão, dentro daquilo que a gente sabe que funciona. Beleza? Beleza, Samuel, obrigado. Show? Pronto. Valeu. Galera, mais alguma dúvida, alguma questão com relação ao projeto aí? Deixa eu ver o chat aqui. Pode falar, Vicente. Fala aí, Estou Samuel, dando uma lida beleza? no chat aqui. Tudo bom? Boa noite. Cara, eu sou um dos caras que estava preenchendo a planilha, eu abandonei. Eu vou voltar aí a preencher. Que eu tava indo bem, cara, tava indo bem assim, uma pontuação boa, e um belo dia lá, devolvi tudo que tinha feito, aí não só num dia, né, foi alguns dias, e devolvi um pouco do coisa neles. Aí agora cheguei no 0 a 0 de novo, vou tentar preencher. Mas eu fiquei com a dúvida do comentário que você fez aí anteriormente, do que a gente tinha feito, que seria melhor a gente pegar as operações a favor da tendência, né? Até que eu estava evitando os 61 e tal, de pegar isso aí. Mas aí o melhor então seria pegar o 100% operacional, mesmo que seja 61, média de 72. Eu vou te responder isso agora, tá? Compartilhando a tela aqui e tudo mais. Pode ser? Não, beleza. Beleza? É que sim, quando a gente fala de seguir rigorosamente o operacional, e aqui já introduzindo, né, Ô, galera, relaxa, pessoal. O que eu vou passar aqui é a parte técnica, tá?
Essas perguntas a gente precisa alinhar antes de começar a parte técnica, porque senão o que adianta passar a parte técnica se a pessoa não está alinhada dentro do operacional? Então relaxa, vocês têm compromisso? Podem ir, fique à vontade. Né? A galera não está com pressa aqui. Então, quando a gente fala de operacional, obviamente a gente tem que englobar 61%, tem que englobar menos de 72% e tudo mais, tá? Só que no meu entendimento, e para a questão do projetinho, tá? Eu entendo que essas operações elas envolvem um risco um pouco maior, tá? Um risco que você tem que medir se vale a pena ser tomado pelo fato de você só ter 2 tiros no dia, né? Então, por exemplo, vou pegar o 61 do Fibogap aqui. Pô, você vai botar quanto de stop? Se eu tomar esse stop, já vai complicar um pouco, não vai? Né? Qual é o tamanho do stop? Tá? Por isso que eu entendo, cara, que o projetinho ele tem que assumir uma posição de conservadorismo nesse momento, tá? E como que a gente é conservador, operando a favor da tendência, tá? Por isso que eu queria alinhar isso com vocês. Não me entendam errado, não tem problema fazer operação de 61, não tem problema fazer operação de 72, está tudo dentro do operacional, como você falou, né? Só que, no meu entendimento, essas operações às vezes envolvem um pouco mais de risco, e é um risco que às vezes, no momento que a gente está passando, a gente não pode ficar tomando à toa, né? Porque tem gente que às vezes, pô, toma um stop no 61 já bala. A pessoa já fica, puta, não deveria ter entrado nesse 61, sabia que não deveria. Isso já caga o resto do dia inteiro da pessoa, entendeu? Porque a gente tem que levar em consideração essa questão emocional também, não é só a questão técnica, né? Como você bem disse. Então, eu vou passar um script aqui e tudo mais, né? E aí, a minha intenção, a mensagem que eu quero passar para vocês, e de novo, daí vocês é que vão decidir isso, tá? Mas é a gente escolher um padrão de operação e executar esse padrão fielmente, entendeu? Que seriam as operações a favor da tendência. Só que para a gente fazer isso, eu vou construir um raciocínio com vocês até a gente chegar lá. Beleza, Vicente? Show de bola. Bora lá. Fechou. Então, eu vou Valeu, compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Vou só botar no índice. Tá? Então, sim, como eu falei, tá, galera? Eu não vou inventar a roda aqui, tá? Mas eu quero construir só um raciocínio aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só apagar isso daqui. Dentro do projetinho e do operacional, tá, galera? Eu vejo que a gente possui alguns pilares, tá? Que estão embasados numa questão maior, né? Então, a gente tem um pilar aqui, que eu vou chamar de estrutura do mercado, tá? Tem esse pilar aqui. Tem o pilar do gatilho técnico. Opa, técnico. Samuca, desculpa te atrapalhar aqui rapidão, é porque eu tenho que te perguntar isso. Posso gravar? Pode, né? Eu não vejo problema, tá? Tá de boa, valeu. Tá? Deixa eu só me lembrar que agora eu me perdi aqui no raciocínio. Estrutura de mercado, gatilho técnico. Tá. Então, a gente tem esses dois pilares, tá, galera? Dentro do operacional e do projeto, que estão embasados, tá? Vamos desenhar aqui um retângulo aqui, né? Enfim, os dois pilares, que estão embasados no maior, no principal aqui. Opa. Que seria o gerenciamento de risco, tá?
Então, a partir de amanhã, tá, galera? Vocês vão chegar no mercado e vocês vão desenvolver esse processo, tá? Vocês vão assistir lá o Morning Call do Léo, né? Vão ver as marcações de figo, tudo. Mas eu vou pedir, especialmente, para que vocês identifiquem uma estrutura de mercado, tá? E o que é essa estrutura de mercado? Tá? Isso daqui vai ser o quê? Vai ser um triângulo que o mercado está. Deixa eu aumentar essa letra só para vai ficar pequena aqui. Vai ser, às vezes, um triângulo, tá? Que o mercado está fazendo. Vai ser um pivô. Vai ser um espelhamento. Vai ser um topo, fundo, duplo, tá? Vai ser uma bandeira. Vai ser um alargamento. Mais, vai ser triângulo, pivô, espelhamento, bandeira, alargamento, um retângulo, de repente, retângulo, sei lá, enfim, tá? Se eu me lembrar mais alguma, eu ponho aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? Vocês precisam identificar a estrutura, cunha, boa, bem lembrado, cunha. Vocês precisam identificar uma estrutura, né, um movimento de mercado dentro daquilo que ele está fazendo, tá? Um canal, boa. Quem lembrar vai falando aí. Canal. Bom, então vocês precisam identificar a estrutura que o mercado está trabalhando. Deriva, boa, isso aí. Tá? Identificou a estrutura, tá? Eu esqueci de um aqui, ó. Vamos ver que eu coloco no gatilho técnico. Pode deixar. Identificou a estrutura do mercado, o que você vai procurar? O gatilho técnico, tá? Então, você vai, primeiramente, tá? E mais importante de tudo, galera. Opa. Primeiro e mais importante de tudo, alinhamento e médias, tá? No teu gatilho técnico, identificou a estrutura, você vai olhar o alinhamento das médias, tá? Médias alinhadas, né, dando, junto com o AVLAP também, né, médias incluem o AVLAP, você vai olhar para o gatilho. Esse gatilho vai ser um PC, vai ser 1, 2, 3 de continuidade, tá? Vai ser um PFR de continuidade, tá? Vai ser um trapzinho de continuidade, tá? Vai ser um candle de ignição, um candle de impulsão. Beleza? Então, pô, abri lá o gráfico, vi o Morning Call do Léo, sei que tem um 61 aqui e tudo mais. Pô, vamos identificar o que o mercado está fazendo, né? Aí eu vejo que ele abriu, o mercado estava subindo, ele abriu em gap de alta, corrigiu no 61% do Fibogap. Eu vou pegar esse 61% do Fibogap? Não. Tá? A não ser que as médias estejam ancorando o preço, já estejam alinhadas, né, tudo mais. Aí, ok. Se não, eu vou esperar, de repente, ele subir um pouco, alinhar, romper, acionar um espelhamento, aguardar um pullback. Aqui, ó, gatilho técnico também, ó, seria uma questão do pullback. Tá? Aguardar um pullback e pegar a ancoragem das médias depois do acionamento do espelhamento. Tá? Assim, galera, de verdade, eu vou mostrar no gráfico para vocês. Vocês seguindo essa base aqui, ó, não tem como minimamente você não pegar os 200 pontos, tá? Beleza? Assim, você vai fazer 1, 2 trades no dia no máximo, tá? Não vai dar trade toda hora. Você vai ter que brigar com a tua ansiedade, com a tua vontade de clicar. Mas, assim, eu garanto, tá? Vocês podem me cobrar, né?
que pelo menos teus 200 pontos, você fazendo isso certinho, você vai conseguir, tá? E aí depois você vai abrindo o leque, né, para operar o 61, 72, daí é uma segunda fase, uma segunda etapa, tá? Isso tudo aqui é embasado no gerenciamento de risco, senão não faz sentido. Pô, acionou o espelhamento, fez pullback, trocou polaridade, aqui, ó, por exemplo, troca de polaridade também, ó, vou colocar aqui, ó, na estrutura de mercado, troca de polaridade. Troca de polaridade. O mercado acionou, vamos supor, espelhamento aqui, né? Acionou, voltou, trocou polaridade aqui com a cabeça do espelhamento, deixou aqui um candle de impulsão, por exemplo, não? Candle de impulsão aqui, bonitão. Só que você vai medir o stop dele é de 300 pontos. Por mais técnico e bonito que esteja, infelizmente não tem como pegar, por quê? Você está violando esse princípio aqui, do gerenciamento de risco. Tá? Então, nesse caso, infelizmente, tem que deixar passar, faz parte. Tá? É melhor você se abdicar de uma coisa num certo momento. Tá? Assim, a pior coisa, galera, a pior coisa que existe é quando você faz um trade merda e dá gain. Ou não necessariamente um trade merda, mas um trade que você não respeita os seus critérios. Porque o fator psicológico e a mensagem que você está passando para a tua cabeça é muito mais danosa do que necessariamente o stop que deu, que poderia ter dado, ou no fato, né, qualquer outro fator. Você está passando para a tua cabeça que, ó, dá para pegar esse tipo de trade, hoje deu boa, né? Aí amanhã você vai fazer a mesma coisa e toma na cabeça, né? Então tem que cuidar com isso também, né? Com esses gatilhos mentais que a gente vai criando, né? Conforme as nossas experiências, porque a nossa personalidade, né? A nossa forma de pensar, ela é muito impactada. Eu não sou psicólogo, né? Mas dentro do meu ver, é muito impactado pelas experiências que a gente teve, né? Tem gente que é adulta que até hoje tem trauma de alguma coisa porque teve uma experiência ruim na infância, né? E até hoje a pessoa traz esse trauma. Mesma coisa no mercado, né? Essa analogia, né, que eu quero fazer, tá? Então a pior coisa é você ter ganho num trade que não era para você ter entrado, que você não respeitou teus parâmetros e teus critérios, tá? É complicado, beleza? Então, basicamente é isso, tá, galera? Que vocês vão procurar e que vocês vão literalmente fazer um checklist, né? Samuel, esses gatilhos são menores na média de 20, né? Não. Preferencialmente, tá? Como que é o nome? Jorge. É que assim, a média de 9, cara, se for a do 5, até beleza, tá? Aí ok. A do 2 que é mais complicado, eu vejo que é mais complicado, tá? Porque no 2, aquele negócio, ele colou na média de 9 do 2, cara, ele não tá nem na 9 do 5, né? Ou seja, teu stop, muito provavelmente, vai vir antes da 9 do 5. Aí fica complicado, né? Qualquer respiradinha que o mercado dá, ele vai lá de stop e depois, se for o caso, ele desenvolve a favor, né? Então, preferencialmente, esses gatilhos precisam estar ancorados na média de 20, minimamente do 2. A gente tem a questão da correlação lá, que ela equivale a 9 do 5. Tá bom? Então tá. Se é isso, ok. Daí ok, tá? Fala aí, Luiz. Eu vou pro gráfico. Fala, Samuel, boa noite, beleza? Samuca, uma dúvida minha, assim, a respeito do assunto que o colega aí falou, a respeito das ancoragens na média de 20, né? Que nem como você desenhou aí na tela, né? Rompimento, e a gente entrar num gatilho de troca de polaridade com um candle de pulsão. Várias vezes, a gente, assim, quando o mercado ele tá daquele jeito meio não respeitando, né? As médias alinhadas, ele vai lá e tira, toma movimento e tudo mais. O que você leva em consideração para entrar num trade exatamente como você desenhou aí com candle de pulsão, numa troca de polaridade, com uma visão mais price action? Porque, assim, tem vários dias que a gente acaba tendo que tirar as médias da tela, né? Deixar o gráfico no price action, porque senão a gente acaba ficando louco, né? E tem essas operações assim que a gente acaba entrando com troca de polaridade, vai embora, né? Desenvolve e tudo mais. O que você olha para te dar mais segurança nesse tipo de trade, assim, sem ancorar na média de 20, né? No caso, né? Pelos 2 minutos eu tô falando, né?
Aí tem que recorrer justamente que nem você falou, price action, cara. Às vezes as médias não tá ruim, tudo mais. Só que, assim, isso é também um fator para, de repente, você acender uma luz amarela ali, né? Uhum. Porque às vezes ele vai dar um gatilho via price action, mas daí as médias não estão legais e tudo mais, e esse gatilho acaba te topando, né? Então, de repente, cara, tomar até um cuidado quando você não tiver com tudo 100% alinhado. Vocês vão ver, galera, assim, como eu falei, tá? Eu estou aqui assumindo, tentando passar uma visão bem conservadora, né? Daqui a pouco você vai falar, pô, mas daqui a pouco é melhor nem operar, né? Do jeito que o Samuel está falando. Mas é porque vocês têm que entender que é o momento e a filosofia do projeto, entendeu? Tá? Você criando consistência e sabendo que você faz 200 pontos no dia, com tranquilidade, lá na frente isso vai trazer um benefício que você vai, assim, instintivamente se expor mais ao risco e fazer outras operações. Porque daí você sabe que 200 pontos está garantido, entendeu? A partir do momento que você sabe que 200 pontos está garantido, depois você pode meter o louco lá, porque você já tem uma base, você já construiu alguma coisa, Já tem um né? patrimônio Agora para você colocar quer no disco, vamos dizer assim, né? Tipo assim, dentro do GR, isso, né? isso. Agora você, tipo, sem ter um histórico, sem ter uma base, sem ter um fundamento, né? Essa que é a palavra. Você ter uma ancoragem, uma certeza naquilo que você faz. Se querer chegar metendo louco, já pegando isso e aquilo e tudo mais, né? É complicado, porque daí você começa a tomar stop. A maioria da galera está num processo de desenvolvimento, né? Em que a pessoa vai tomar stop mais do que gain, né? E às vezes a pessoa não entende, ela acha que o problema psicológico, é outra coisa. Não, às vezes é só técnico, né? Que nem eu falei esses dias na sala, né? Às vezes a galera acha que tem um problema psicológico, alguma coisa assim, mas não, ela só não validou a questão técnica 100% ainda, né? Então é isso que eu estou objetivando aqui também, validar essa questão técnica, você ter certeza daquilo que está fazendo, tá? Mas é complicado, esses dias assim, cara, às vezes você vai ter que ficar de fora, não tem muito o que fazer, entende? Entendi. Obrigado, viu, Samuca? Tá? Valeu. Beleza? Fala aí, Matheus. Eu vou pro gráfico aqui. Não estou te ouvindo, Matheus, se estiver falando aí. Bom, depois você fala aí, tá? Que não estou te ouvindo, tá? Beleza, galera? Então, posso pagar aqui? Ó, paguei aqui. Ô, Samuca, bem rapidinho aqui, uma dúvida com relação a essa questão, então, da ancoragem das médias no 2 minutos na 20. Então, o recomendado, quando estiver operando em 2 minutos, seria fazer o trade com as médias ancoradas na 20. Preferencialmente, tá? Deixa eu diminuir aqui. Preferencialmente, porque daí a gente sabe que no 5, minimamente, a gente está ancorando na 9 do 5, tá? Então, porque a 9 do 2 é complicado, como eu falei, é muito curto o stop ali, sabe? Tá? Aí, às vezes, no 5 ele dá qualquer variação ali, te estopa e que nem eu comentei. Não é que a gente não pode tomar stop dentro do projeto, né? Não pode, se eu falar que não pode, eu estou sendo hipócrita, né? Mas a gente tem que evitar ao máximo nesse processo tomar stop, entendeu? Como que a gente evita? Pegando o candle ancorado da maneira mais segura possível, tá? Por isso que minimamente é bom que ele esteja ancorando na 20 do 2, tá, cara? Não, legal, foi importante Beleza? isso aí, porque hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma operação ali que eu tomei uma decisão com a média ancorada na 9 do 2, né? Então, Uhum. e tomei Assim, se o stop. mercado está numa tendência forte, cara, ele vai desenvolver, né? Então, Não era o não caso tem. hoje, né? Mas aí, por exemplo, pega um dia que não está com a tendência tão forte, e, cara, é facinho de tomar stop, né, cara? É complicado. Beleza? Show de bola, obrigado, Samuca. Então tá. Beleza? Aqui com relação ao índice, tá? O que eu quero comentar com vocês? E até explicando o porquê que eu vendi, tá? Nesse cara aqui, ó.
E já vou contextualizar, né, com tudo isso que a gente está conversando aqui, ó. Só explicando por que eu vendi nesse cara aqui. Tá? A gente percebe que o mercado, né, subiu, caiu. Aqui ele acionou esse espelhamento? Não acionou. Tá? Ele só violou aqui o fundo e não necessariamente acionou de fato, né, o espelhamento aqui. Só que o mercado volta para fazer uma correção mais abrupta, vamos dizer assim, né? Ele volta aqui naquele 61, né? Essa perna que é fazer essa correção para depois dar continuidade e aqui sim romper e acionar esse espelhamento. Tá legal? E aí, quando ele aciona esse espelhamento, o que a gente tem, tá? A gente tem a nossa estrutura de mercado. Tá? Eu estou utilizando esse exemplo de hoje da tarde só para contextualizar. Depois eu vou pegar outros aqui, enfim, tá? Mas o que a gente tem aqui? O acionamento da estrutura do mercado. Tá? Qual que é a estrutura do mercado? Não é esse espelhamento em A. Ou seja, o que a gente espera? Que ele venha buscar alvos para baixo. Tá legal? Que ele venha buscar alvos para baixo. E aí, o que o mercado faz? Ele volta a corrigir, fazer um pullback, ancorando na região aqui de troca de polaridade. Tá? Então, a gente tem um pullback, ancorando na região de troca de polaridade, com média de 50 aqui, tá? Dos 5 minutos. A gente tinha um alinhamento das médias aqui, tinha, ó. A gente tinha 9, a 20, a 50 descendente, abaixo da lado. Tinha essa 200 passando aqui, não era a melhor configuração, né? O melhor seria se a 200 estivesse, por exemplo, passando aqui por cima. Aí você teria, assim, o santo grau do alinhamento das médias, tá? Mas, ok, né? Por ser uma média grande, ela vai ser violada, vai trabalhar, né, para cima e para baixo dela e tá tudo bem. O importante é essas três principais médias aqui estarem alinhadas com a VWAP, né? Ou então a 9, a 20 e VWAP 50, né, se for o caso. Beleza? E aí o mercado, então, realiza esse pullback, vem trocar polaridade e deixa o quê? O PFR de continuidade aqui. Tá? Nesse momento, né, a média de 9 tinha virado para cima, tá? Mas esse comportamento é extremamente normal, até porque se o próximo candle, porventura, tivesse fechado em queda, assim, ó, essa média de 9 ia fazer isso daqui, ó. Ela ia fazer a barriga de cadela que a gente brinca lá na sala, tá? Não sei se já escutaram a gente falar, mas enfim. Ela ia fazer essa barriga de cadela, que é quando ela inclina, se aproxima da 20 e, né, dá continuidade para a queda aqui, tá? Enfim, deixa eu só apagar aqui. Vocês conseguiram perceber, galera, a quantidade de confluências que eu tinha favoráveis à continuidade da queda aqui? Troca de polaridade, já tinha a estrutura do dia, eu tinha uma ancoragem nas médias, eu tive um candle gatilho, tá vendo? Beleza, hoje não foi, não desenvolveu, tá? Se bem que eu nem sei aqui, ó, vamos pegar um negócio aqui, ó. Tô entrando aqui no fechamento do PFR, ó. Andou 100 pontos, 110, tá? Acabou não andando os 200 pontos que a gente queria, tá? Mas enfim. Mas o que eu quero passar aqui, né, isso tá tudo bem, sem olhar aqui questão de 61, de 50% aqui, tá? Só estou explicando, como falei, contextualizando aquilo que eu comentei ali antes, tá? Vocês percebem que a gente tem uma estrutura de mercado, a gente tem um alinhamento de média, a gente tem um pullback, tem uma troca de polaridade. 4 contextos, minimamente. Entendeu? Assim, por mais que não desenvolva, é muito provável que pelo menos os 200 pontos, por mais que não desenvolva, né, até o alvo e tudo mais, mas pelo menos os 200 pontos esses trades normalmente costumam entregar, né? Eles costumam entregar. Um outro gatilho bom para vocês operarem também, dentro do stop curto, exatamente, dentro do projetinho, é 9,50-20, tá? 9,50-20 é um padrãozinho excelente, contanto que ele não esteja em cara de 61 e em cara de VWAP, tá? Ou, às vezes, ele dá um 9,50-20 nos 5 minutos, mas está na cara da 50 do 15,
tá? Sendo um 9,50-20 que não tem barreira, que não tem coisa para travar, é um padrãozinho excelente, tá? Um gatilho técnico excelente para vocês operarem também. Até esqueci de escrever lá, tá? Esse cara aqui já seria interessante, né? A gente vê que ele subiu bastante, tudo mais, mas dentro do projetinho eu não sei se seria interessante. Por quê? Tá na cara da VWAP, tá? De repente, se traçar uma retração do dia aqui, deveria estar quase beirando 50%, né? Então já não é um gatilho bom, tá legal? Pegando, por exemplo, ó, galera, esses candles de continuidade que ele deu hoje, né? Então, de novo, fez o espelhamento, acabou não acionando, fez um pullback profundo. Veio testar fundo de novo, fez mais um pullbackzinho aqui, né? Aí ele deixa esse PCzinho aqui, né? E depois esse outro cara aqui, tá? Daria para ter pego, né? Tinha estrutura do dia? Tinha. Fez pullback? Fez. Ancorou nas médias, elas estavam alinhadas. Estava tudo dentro do que manda o figurino, né? A única coisa que aqui eu achei complicado e que eu talvez não pegaria era o fato de ter essa 200 e as duas VWAPs lá, mensal e semanal, passando aqui embaixo, tá? Então aí você já tem que medir, já tem que sentir se vale a pena você entrar nesse trade ou não, né? Às vezes, de repente, para pegar só os 200 pontos, se tiver um espaço, né, até as travas, que, sei lá, de 300 pontos, pô, então de repente vale a pena, porque por mais que ele ande até as travas, pelo menos eu já consigo pegar meus 200 pontos e ralar fora, tá legal? Mas é sempre em torno disso, a mensagem que eu quero passar é esse raciocínio de vocês procurarem esse tipo de operação, tá? Vamos pegar aqui, ó, outro dia. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Dia de... Hoje é quinta, quarta-feira, né? Eu estou pegando 5 minutos só para ilustrar, tá, galera? Mas isso é a mesma coisa, mesmo raciocínio, 2 minutos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que o mercado abriu um gap de baixa. Fez uma perna de queda, fez uma perna de alta. O que ele acionou aqui? Espelhamento. Opa, já temos o primeiro critério que eu comentei lá, já temos uma estrutura de mercado, tá? Fez a estrutura de mercado, agora é aguardar o quê? Obviamente o rompimento, pullback ancorado com a médias. Aqui ele deu, acabou não dando, tá, galera? Infelizmente, acabou subindo reto e tudo mais, né? Enfim, aqui talvez seria uma região de 50% ou 61% do Fibogap, tá? E acabou não dando. Faz parte, vai fazer o quê? Né? Não é todo dia que ele vai, né, apresentar uma estrutura boa. Aí aqui ele lateralizou, não vi muito o que fazer, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? É sempre importantíssimo, tá? A gente tá sempre de olho no 60%, tá? Por exemplo, vamos pegar o dólar hoje, tá? Só para ilustrar isso que eu quero falar. 60 minutos. Tá? O que eu quero dizer com isso? O mercado ontem, né, no dólar, ele foi, se a gente for olhar a microestrutura, ele fez um canal de baixa, né? Até o Adriano comentou e tudo mais. Só que se a gente for ver nos 60 minutos, o que foi aquele canal de baixa na microestrutura? Nada mais que uma correção nas médias, né? E aí, hoje, esse talvez tenha sido o meu erro, né? O mercado, na abertura lá, acabou rompendo as médias de 9,20, 60 e vindo para baixo, né? O que eu estava olhando? Vai continuar, vai desconsiderar as médias de 9,20 e vai iniciar um movimento de queda. Ele vai buscar 0,5%, essa perna de alta aqui, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que eu esqueci de ver que as médias estavam ascendentes, né? Então, o que ele fez hoje foi uma apelação das médias dos 60 para depois voltar e continuar o movimento de alta, né? Olha o puta candle que ele deixou aqui, ó, de continuidade da alta, né? Só que isso, claro, tem 60, não vai comprar esse candle aqui, né? Mas se eu tivesse observado essa questão, me ligado nessa questão dos 60 minutos, está ascendente e tudo mais, né? Desse movimento poder
com relação às médias, de repente eu não teria ficado insistindo na venda, né? E de repente eu daria, a partir do momento, 4, 5 minutos, a partir do momento em que eu demorei para ver isso hoje, sabe, galera? A partir do momento que ele fez isso daqui e acionou o espelhamento, pô, quando ele aciona esse espelhamento, até na real desse topo aqui, ó, quando ele aciona esse espelhamento aqui, que ele voltou tudo lá no 60, pô, o que que eu tenho? A estrutura de mercado. E diga-se de passagem, acionou com puta queda de ignição, né? Ancorado na média de 9. Então aqui, galera, é esperar, vamos supor que isso aqui fosse índice, tá? Aqui é esperar uma correção nas médias, tá? Em que o gatilho, e assim, eu duvido que não pague 200 pontos para vocês, tá? Obviamente, se tiver algo para cima, né? Não vamos fazer isso na cara de, sei lá, de terceiro alvo. Também é importante reforçar, né? Precisa ter perspectiva de algo para cima, né? Senão, às vezes, o mercado vai lá, estoura 2.000 pontos para cima, corrige aqui na 9, aí o cara quer pegar, né? Só que ele já bateu o terceiro alvo, né? E tudo mais. Pô, daí já não faz tanto sentido. Beleza? Vamos lá para o índice de novo aqui. Vou pegar outro dia aqui. Ó, esse aqui foi um dia que provavelmente talvez não faria nada. Ou então, se fizesse, tá? Ao meu ver, faria aqui, ó. O mercado subiu, caiu, né? Não acionou o espelhamento, mas ele volta a fazer um pullback, né? Fez o pullback, até então a gente não sabia que as médias iam ficar, né, todas emboladas aqui, né? Não, ele estava com isso daqui, ó. Ele não sabia o que o mercado ia fazer depois, né? Então até aqui, ó, poderia, não é o melhor cenário de 9,50-20, mas a gente poderia entender que foi uma ancoragem nas médias com o VWAP. Aqui, se eu não me engano, era 50% da perna de queda também. E ele deixa esse aqui do gatilho de ignição para queda aqui nos 5 minutos. Tá legal? Vender para, de repente, buscar a continuidade e o acionamento desse espelhamento. Mas não necessariamente ele pegaria tudo isso, né? Pegaria os 200 pontos e cairia fora, né? Ok, foi um dia que não desenvolveu, acabou voltando, estopando. Legal? Mas ele quis iniciar, né, a estrutura de espelhamento para queda. Vamos pegar outro dia aqui, ó. Aqui, ó. Esse dia, pô, foi legal. Dentro disso que eu estou falando. E vocês vão ver que a maioria das vezes eu vou estar falando de espelhamento, tá? Que é o que mais, que eu vejo, assim, que o mercado mais faz no intraday, tá? Mas o que o mercado fez? Abriu, caiu, fez fundo, subiu, tá? Aqui ele não havia acionado espelhamento, mas o que ele fez aqui, ó? Não foi um 9,50-20, bonitinho de livro, tá? Aqui, assim, para mim validaria a entrada, tá? Validaria a entrada pelo 9,50-20. Olha como as médias já estavam alinhadas para cima, acima da VWAP já, importantíssimo isso também, acima da VWAP, tá? Pegou no fechamento aqui 200 pontos, tchau, né? Ah, quero esperar o mercado acionar o espelhamento de fato. Ok, vai demorar mais e às vezes você vai ficar de fora do trade, mas daria o trade depois aqui, ó, ancorado na 9 do 5. Aí teria que pegar lá pelo 2 minutos. Aqui é o caso que você teria que olhar os 2 minutos para pegar na 20 do 2. Tá bom? Mas aqui, ó, galera, tá, ó, no primeiro candle que ele já, vamos até ver, ó, pegando o fechamento aqui, ó, stop dele, que stop estava um pouco caro, ó. Vamos ver, pelo 5, né? Só liberar aqui para. O stop estava um pouco caro, pegando pelo fechamento, ó, 180, 190 pontos, né? Mas a gente sabe que às vezes pode ser um trade que a gente mata o dia num trade só, né? Então às vezes vale a pena tomar esse risco um pouco maior também, né? Ó, no primeiro candle já pagou os 200 pontos. Beleza? Tá? Então é disso que eu estou falando, tá, galera? Vamos pegar outro dia aqui, ó. Ah, aqui mudou o contrato, né? Deixa eu pegar, é o win que, né? Desenho aqui, peraí.
Esse dia eu já falei. Ah, não, foi desse dia aqui, né, que eu tava falando. Agora é esse cara aqui, ó. Dia 12 de agosto, tá? E às vezes, galera, o que é importante a gente perceber também, tá? Às vezes não, muitas vezes, a estrutura que o mercado vai fazer, tá? Não é dentro do intraday, dentro do mesmo dia, né, que você está analisando. Às vezes ele vai utilizar, que nem foi aqui, por exemplo, a última perna de queda do dia anterior para fazer o espelhamento, o pullback e entregar a continuidade no movimento. Então tem que ficar atento nisso também. Às vezes a pessoa fica esperando só a estrutura micro no intraday e ela não vai acontecer muitas vezes, né? Ela não vai acontecer. Às vezes ela vai acontecer com alguma perna, com um movimento do dia anterior, tá? Aqui, ó, por exemplo, o que daria para destacar desse dia aqui, tá? O que o mercado fez aqui? Ó, ele abriu aqui. Ele abriu, fez um pullback meio que lateral, alinhou as médias, candle gatilho, né? Daria para considerar isso um PC? Não dá, tá mais com um candle de ignição que, tipo, ancorou na 20 e tudo mais aqui, né? E aí fez a continuidade, mas PC não dá porque ainda não estava bem alinhado, né? E tudo mais. Óbvio, galera, eu estou fazendo uma análise simplista, tá? Não estou considerando 61 e tudo mais, mas é para vocês entenderem o raciocínio, né? Enfim. Aqui acho que o stop ficou um pouco caro, ó, 250 pontos, talvez não validaria a entrada, tá? Mas de repente, ó, já que não deu para pegar nesse, já que não deu para pegar nesse cara aqui e o mercado desenvolveu, quando ele vem fazer pullback novo, deixa esse padrãozinho aqui, ó, aqui de repente daria para pegar. Vocês percebem, galera, que quando o mercado respeita, ele faz a estrutura estão percebendo quando o mercado faz a estrutura, né, de preços ali do pivô, do espelhamento e tudo mais, as médias estão bem alinhadas, ancorando o preço. Vocês percebem que às vezes no próximo candle o mercado já desenvolve os seus 200 pontos? Tá? Estão percebendo isso? Por exemplo, aqui, ó, 190 pontos de stop. Ó, no candle seguinte, praticamente, ele já deu os 200 pontos. Beleza? Pô, fiquei meio desconfortável de pegar aqui e tudo mais. Onde que daria para pegar? Aí, galera, só depois que ele tivesse acionado aqui, por exemplo, o espelhamento. Acionou, fez pullback, aqui estaria a melhor entrada dele de novo. Tá? Aqui estaria a melhor entrada de novo. De novo, vocês estão percebendo, né? Ó, stop aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho mais caro, tá? Pelos 5, 220 pontos. Mas no próximo, no candle, ele já pagou os 200 pontos. Tá? De novo, identificar a estrutura, alinhamento de média, candle gatilho. Não tem erro. Não tem erro. Tá? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Ó, esse dia 11 de agosto. O mercado subiu, o mercado caiu. Tá? O mercado fez pullback aqui. Tudo bem, tá, galera? Aqui não estava bem alinhado, né? Deu até esse candle gatilho, deu esse outro aqui, mas tinha 50 passando no meio do caminho, tá? De repente aqui, ó, era um dia que a gente deveria ter descido por 2 minutos, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Bom, eu peguei aqui e fiquei desconfortável. O mercado continuou o movimento de queda, deixou aqui um inside, tá vendo? Deixou o inside, próximo candle vem, rompe e fecha abaixo dele, né? Pegaria, aí, que nem eu falei, teria que descer aqui por 2 minutos, tá? Para talvez encontrar um candle gatilho melhor. Mas aqui, ó, entrar aqui, stop estaria aqui em cima do inside, mesmo pelos 2 minutos, pagou 200 pontos. O que você tem aqui? Tem a estrutura do dia, tem o pullback, tem a ancoragem das médias, tem alinhamento das médias. No próximo candle já pagou 200 pontos. Tá bom? Vamos ver outro dia aqui, ó. Aqui foi aquele dia que explodiu, né? Acho que teve notícia aqui a 9h30, enfim.
explodiu, depois o dia ficou todo lateral, né? Aí não teve muito o que fazer. Até olha como o preço estava passando para cima, para baixo das médias, ó, né? Enfim, não teve muito o que fazer. Esse seria um dia que a gente fecharia o dia no 0 a 0, provavelmente. Muito provavelmente fecharia o dia no 0 a 0. Ou no máximo, tá? Ou no máximo, tomaria um stop nesse cara aqui, ó. Tomaria um stop, talvez, nesse cara aqui. Por quê? Porque, querendo ou não, o mercado estourou para cima, corrigiu, né? Estava querendo armar uma estrutura de pivô de alta. Aqui você pegaria na raiz do pivô para pegar a continuidade desse movimento, né? Acabou não desenvolvendo. No Corona Med, na Dolap e tudo mais, não desenvolveu, né? Talvez seria um dia que fecharia no stop, tá? Mas aí é um dia. Olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. O mercado abriu, caiu, né, um pouquinho, fez fundo. No que fez fundo, subiu. Tá? E outra, detalhe importante. Geralmente, tá, galera? Essas operações que eu estou comentando com vocês vão dar, geralmente, depois, entre as 10... Na real, até depois da abertura do Dow Jones, geralmente, tá? Mas vai ser entre o período das 10 às 11h30, meio-dia. Vai ser dentro dessa faixa de horário, tá? Com uma ênfase a partir das 10h30, tá? Estão percebendo que nunca está sendo no início do dia, exatamente. Está sempre sendo aqui nessa segunda etapa da manhã. Não sei se vocês perceberam isso também, tá? Por quê? Porque a gente tem que dar tempo para o mercado desenvolver a estrutura de preços dele. Né? A gente tem que entender para que direção o mercado quer andar no dia, tá? Basicamente, tá, galera? Basicamente, a gente vai estar sempre operando, por exemplo, se fosse um pivô, a gente vai estar sempre operando essa perna 3 aqui, ó. Tá? Essas operações que a gente está conversando aqui, ó, trazendo para um cenário de pivô, né? Vão ser sempre essa perna 3. Tá bom? É sempre a continuidade. Por quê? Porque a gente precisa que o mercado me diga a direção que ele quer tomar no dia. Né? Para ele dizer, ele precisa fazer essa perna 1, ele precisa corrigir e depois ele dá a confirmação de que ele quer continuar subindo. Tá? Então, olha aqui esse dia. O mercado subiu, caiu. Né? Não acionou esse piramide com tanta convicção, porque ele acabou fechando com sombra aqui. Tá legal? Mas ele volta a fazer pullback. O que ele faz aqui? 9,50-20. Tá? Ok, pelo 5 aqui ficou stop babilônico, não daria para ter entrado. Mas de repente você está olhando 2 minutos lá, né, ele consegue enxergar um gatilho lá por 2 minutos. E aí, em vez de você vender esse candle aqui, lá por 2 minutos, você está vendendo aqui, por exemplo. Né, você está antecipando 5. E aí, às vezes, até os 5 fechar, você já pegou os 200 pontos e já ralou o peito. Tá? Então, é sempre esse padrão de comportamento, galera. É esperar o mercado fazer estrutura, ancorar nas médias e dar continuidade. Sempre isso. Já para você perguntar aí, Luciano, tá? Só um minutinho. Tá? Tila, o que o mercado fez? Né? Subiu, pivotou, deu continuidade. Tá? Aqui não sei se daria para pegar, né? Por conta do desalinhamento, estava ainda bem alinhado, o VWAP estava passando por cima da 9, né? Mas, querendo ou não, deixou um insight aqui pelos 5 minutos. Eita, peraí. Deixou um insight aqui pelos 5 minutos. Insight nos 5 minutos, fica lá nos 2 minutos. Às vezes é um pullbackzinho. Né? De repente, ó, se tivesse pego esse cara aqui, ó, o stop abaixo aqui, ó, próximo candle, pum, pagou os 200 pontos. Tá? Ah, não peguei, fiquei desconfortável. Ok, tudo bem, mercado subiu, corrigiu. O que ele fez aqui? Queda de direção para nas médias. Tá? Não sei aqui o stop, quanto que daria, vamos ver. Não, estava caro para cacete. Tá bem caro. Talvez também não configuraria pelo tamanho do stop, mas pagou os 200 e poucos pontos lá. Bom, galera? Fala aí, Luciano. Samuca, eu participei da mentoria da semana passada
E aí o Adriano estava comentando aí de um ponto que tu disseste agora que é relativo à direção do mercado, né? E aí ele sugeriu a gente sempre dar uma olhada também ali, como é que está o Ibov, IFNC, a Petro, o Vale, como que a gente pode utilizar isso aí a nosso favor também para dar uma analisada para que lado do mercado está com tendência de se desenvolver. É que assim, cara, a análise que a gente faz no Ibov, no FNC e tudo mais, ela é uma análise um pouco mais macro, no sentido de ver se não tem alguma média móvel grande passando, se ele já não atingiu um alvo de espelhamento, se o Ibov não está numa retração de 61, alguma coisa nesse sentido, entende? Então, por exemplo, vamos supor que o índice faz um pivô de alta, mas está na cara do 61, tanto do índice quanto do lado do Ibov, né? O 61 mais macro, por exemplo. Pô, você sabe que, tipo, é complicado, né? Nesse caso, você está pegando a compra desse pivô, por mais que o intraday esteja bonitinho. Então, é mais nesse sentido, tá, cara? Porque senão, se a gente começar a ficar muito enviesado em olhar Ibov, FNC, Petro, vai, cara, é muita informação que você precisa estar olhando ali na hora para tomar uma decisão em frações de segundo, né? Então, a análise ela é mais nesse sentido macro de ver regiões e possíveis médias grandes, retrações de fio. É que nem o Ibov, né? Ó, que nem a gente estava olhando o Ibov, né? Esses dias aí, a gente sabia, pô, que ele estava aqui numa retração de... É que agora eu atualizei o Ibov para esse topo aqui, ó, né? Mas anteriormente, aqui, ó, quando ele estava nesse cara aqui, né? A gente sabia que estava numa retração de 61, tinha o terceiro alvo aqui do espelhamento, então a gente sabe que é uma região de interesse que pode entrar uma correção maior. Acabou não entrando, né? O mercado continuou subindo aqui, mas percebam como ele já enfraqueceu o movimento aqui, ó. Olha como ele tinha feito candles grandes, ó, a favor da tendência, e olha como ele já enfraqueceu aqui. Então, de repente, ele só está esperando alguma coisa para fazer o movimento corretivo que a gente espera. Tá? Então, é sempre mais nesse sentido macro, né? Como eu falei, de olhar um 61, de olhar uma média grande, do que necessariamente muito micro na hora de você tomar decisão, porque isso vai te atrapalhar, inclusive, né? É mais uma informação que você tem que ver, mais uma coisa que você vai ponderar. Então, olha no início do dia, vê se não tem nada na cara, né? Contra possíveis operações de compra ou de venda que você vai fazer, e é basicamente isso, tá? Beleza? Valeu, Samuca. Oi. Ixi, voltou tudo aqui. Pode falar aí. Deixa eu achar o dia que eu tava, acho que era esse aqui, ó. Esse aqui mesmo, tá? Por exemplo, tá, galera? Esse dia aqui também foi mais chatinho, né? Foi mais chatinho. Talvez teria que olhar pelos 2 minutos. Mas, por exemplo, o mercado caiu, subiu, fez pullback aqui, né? Fez pullback aqui. Deixou um candle gatilho na 9 do 5 aqui. Teria que ver lá pelos 2 minutos se compensaria entrar nesse cara, tá? Outra coisa que é importante, tá? Acho que eu vou até utilizar esse exemplo. Por exemplo, aqui, ó, a gente tinha uma retração de meia... Ah, aqui ficou show. Dentro do que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, tinha essa retração de 61, galera, tá? É sempre importantíssimo. Cara, eu adoro quando o mercado faz isso. Quando ele rompe 61%, volta a fazer pullback, até trocou polaridade com esse topinho aqui, com 61%. No que ele troca a polaridade com 61%, né? A média de 9, 20 já ancora nos preços e ele dá continuidade para algo. Isso daqui, ó, é tipo o mercado, assim, falando, eu rompi o 61 e ainda pisei na cara dele, entendeu? E rompe, faz pullback, tipo, então, né, assim, é quase uma certeza, não vou dizer uma certeza, né, mas é uma probabilidade muito grande que minimamente ele vai buscar a topo anterior, tá? Ah, mas tem 76%. Tem mesmo, mas às vezes o pullback se inicia no 76%, às vezes, né? Ou acontece nele, tá?
Eu, particularmente, não olho 76. Sei da importância e tudo mais, enfim, né, do operacional. Mas para mim é 50,61, tá? 38 eu deixo marcado só para eu ter uma referência, mas para mim é 50,61. Então é sempre importante, quando a gente for pegar esses espelhamentos também, galera, se o pullback do espelhamento se der antes, é isso que eu queria falar. Acabei falando, não falei o que eu queria falar. Mas se o pullback do espelhamento se der antes do rompimento dele, é extremamente fundamental que ele tenha vencido o 61. Tá? Isso até anotaria se fosse vocês. E preferencialmente fazer uma pullback, né, pós-rompimento dele. Tá bom? Se esse pullback se der antes do rompimento do espelhamento. Tá bom? Aqui, de repente, se olhar pelos 2 minutos, com certeza ele ancorou na média de 20 lá do 2 e tudo mais, deixou um pequeno gatilho. Tá? Diego, de novo, tá? Por exemplo, a gente viu aqui que o mercado estava querendo ensaiar, né, esse espelhamento aqui, ó. Tá? Só que assim, o mais, entre aspas, correto seria, de fato, aguardar adicionar o espelhamento, fazer pullback e daí pegar a continuidade aqui, né? Só que nem sempre vai acontecer isso, né? Uma maioria não, mas uma grande parte das vezes, esse pullback vai vir antes do rompimento do topo, tá? Esse pullback aqui, ó, vai ser um pullback de pré-rompimento, né? De novo, tem pullback de pré-rompimento, que é esse cara aqui, no caso, né, que eu desenhei. Tem pullback pós-rompimento e tem pullback no rompimento. Ele acontece aqui, ó, no rompimento. Beleza? Então, se for o caso de um pullback aqui, ó, de pré-rompimento, é extremamente importante que esse pullback aconteça depois do rompimento do 61% da perna de queda aqui. Tá? Ele tem que ter vencido esse 61% e preferencialmente fazer o pullback trocando polaridade acima dele. Aí você tem certeza que ele venceu o 61% e que mesmo ele não tendo acionado ainda o espelhamento, você tem grandes chances de minimamente ele vir buscar esse topo aqui, ó. Minimamente. Tá bom? Beleza? Entendeu, Diogo? Nesse dia daria para olhar o rompimento do candle das 10h04 para considerar esse espelhamento. Seria o espelhamento micro. Pode ser, né? Pode ser. Que horas foi aqui, ó? 10 e... Peraí, agora não entendi. Peraí, esse dia... rompimento das 10h04 para considerar esse espelhamento. No caso, ele Ah, rompeu tá. às Você está falando desse espelhamento 10h52. menor. Isso, esse... Desse ele espelhamento rompeu menor aqui, né? É isso aí. Poderia, show, poderia. Aí, de repente, cara, isso é legal de FIBO também, ó. Vocês percebem que o primeiro alvo desse espelhamento aqui, ó, se a gente espelha, ele conflui exatamente com o topo aqui, né? Então, pode, aqui nesse caso, ele acionou esse espelhamento menor, fez pullback o quê? Pós-rompimento, um coroa no 61, deu entrada aqui. Perfeito, Vicente. Beleza? Perfeito. Vamos lá para o próximo exemplo. Ó, aqui foi um dia que o mercado só subiu, né? É fogo esses dias assim também, mas, por exemplo, ó, o que talvez daria para ter pego? Algum desses PCs aqui, ó, né? Esse daqui nem tanto eu deixo para fora da norma, né? Mas esse cara aqui talvez. Né? Só que aí tem que ver questão de alvo, tudo mais, né? Se tem espaço para se desenvolver, mas enfim, tá? Esse dia aqui, ó, tá? Vocês percebem que o mercado acabou fazendo uma perna feia aqui, né, de queda, muito travado, muito brigado, mas esse candle aqui, ó, esse cara aqui, acabou acionando esse espelhamento aqui, né? Ele acabou acionando esse espelhamento aqui. Aí quando o mercado vem corrigir, ancora na média de 9, deixa esse candle gatilho aqui para continuidade, de repente a gente poderia olhar para a venda. Qual que era o problema aqui? Na cara da média de 200, na cara de VWAP.
Aí você já começa a mensurar se vale a pena entrar nesse tipo de acionamento do espelhamento ou não. Talvez deva ter um 61, 50% aqui, né, da perna aqui de alta, de repente. Bom, então já seria uma operação que não valeria a pena. Mas, por exemplo, quando o mercado devolve tudo isso aqui para cima, né, e aí ameaça acionar esse espelhamento agora, de repente aqui, ó, teria que esperar o mercado, pelo fato de ele ter rompido a média de 9,20 para baixo, teria que esperar o mercado romper a média de 9,20 para cima, fazer pullback, ancorar nelas e daí dar o quebra gatilho. Tá? Aqui foi um dia bem chato e bem feio, né? Talvez pegar nesse cara aqui, mas ainda as médias estavam recém invertendo, né? Talvez esse daqui, ó, ficou mais bonito, então, né? Mas ele já estava no final do dia. Então foi um dia mais chato, mas complicado, tá? Agora, pegando o dia anterior aqui, ó. Aqui. O que o mercado fez? Explodiu para cima, explodiu para baixo. Aqui a gente já ia estar meio de olho para o acionamento do espelhamento em A, né? Só que aí ele deixa esse puta desse candle aqui, ó, de impulsão no fundo, né? Aqui esquece espelhamento, né? Porque por mais que é importante também, galera, por mais que desse um gatilho de continuidade aqui, eu não sei se faria sentido a gente pegar esse cara, porque olha o candle que ele deixou, né? Olha o candle que ele deixou de impulsão aqui nesse fundo. Então, você ficaria desconfortável pegar uma continuidade de queda um candle desse, né? Enfim, mas aí o mercado faz o quê? Aciona espelhamento para... Opa. Aciona espelhamento para cima. Porque aciona espelhamento para cima, corrige e buscar nova. Teria que ver aqui se em 2 minutos, alguma coisa assim, deu gatilho para entrar, né? Teria que avaliar lá. Aqui deixa um pouco desconfortável pela distância entre a 9 e a 20, né? Mas acionou estrutura, né, do mercado, médias ascendentes, alinhadas, acima da VWAP. De repente valeria o risco. Trocou polaridade aqui também, né, mais ou menos. Tá? Sobre os espelhamentos, posso olhar e marcar pelo 10 minutos? Às vezes tenho dificuldade. Pode, porque é a mesma estrutura que você vai estar vendo, né? No 5 você vai estar vendo lá no 10. Só que às vezes você perde algumas informações importantes, que nem naquele exemplo aqui, ó, que comentaram aqui, ó, por exemplo, às vezes no 10, cara, você não vai ver esse espelhamento menor aqui, de repente, tá? Por conta dessas sombras aqui, enfim. Só tem que cuidar com isso, para você não perder algumas informações relevantes. Eu me dou muito bem com o 5, mas isso é individual, tá? Também é bem individual. O Adriano, praticamente, não, eu não uso o 5 para analisar contexto. Eu analiso todo o contexto pelo 5, e não sei se vocês perceberam, né, que eu deixo metade aqui 15 minutos, metade 2, né? Eu só olho o gatilho pelo 2 minutos. Toda a minha análise eu faço em cima dos 5 minutos, beleza? Vamos pegar outro dia aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O mercado abriu, acionou esse espelhamentozinho micro, né? De repente, esse espelhamentozinho micro que ele estava acionando poderia ser até, ó, parte de um movimento macro aqui, né? Então, de repente, se ele tivesse dado um candle gatilho melhor aqui, daria para pegar uma continuidade. Tinha que tomar cuidado com essa 200 aqui, né? Ascendente, não estava legal, né? Enfim, talvez teria que olhar os 2 minutos aqui se deu algum gatilho bom ou não. Mas ele desenvolveu a queda. Fez fundo, né? Voltou. Poderia estar olhando para a continuidade do movimento de queda ancorado nas médias? Poderia, só que deixou candles feios aqui, né? Não configurou nada, né, para continuidade. Então, beleza, não fazer nada. O mercado voltou. Né? No que voltou aqui, ó, aqui de repente eu poderia ficar de olho com uma estrutura de espelhamento altista, mas aí tinha que cuidar do quê? Com 61% e com 50% dessa perna. Tá vendo? Então aqui também, de novo, é um dia que muitas vezes, tá, galera? Eu, principalmente, vai ter gente vendendo em 61 aqui micro, vai ter gente vendendo em 61 aqui macro, vai ter gente comprando fundo, e eu não vou estar sem fazer nada, porque eu estou esperando o mercado me mostrar qual a estrutura real de preço que ele quer fazer.
Entendeu? Tá? E aí, ó, ele vem desenvolver melhorzinho aqui, né? Só aqui que ele vem dar essa porrada para queda. Mas mesmo assim ainda estava difícil, né? Estava difícil de identificar o que ele estava fazendo aqui. Talvez teria uma IPzinha aqui, ó, daria para traçar, deixar ele um pouco confortável. Então foi um dia que estaria um pouco complicado dentro do cenário que ele está querendo operar, né? Deixa eu ver o dia anterior aqui. Ó, dia anterior, o que ele fez aqui, ó? Não deixou de fazer, ó. Aqui é meio que um fundo duplo, né? Está bem alinhado. Na verdade, eu queria chamar atenção para isso, ó. Chamou espelhamento, corrigiu nas médias, né? Bem, passaria um calor aqui, mas depois ele desenvolveu aí a favor. Tá legal? Beleza? Mais um exemplo. Olha isso daqui, ó. Tá? O mercado subiu, caiu, né? Quis ameaçar acionar espelhamento aqui, só que aqui confesso que foi um pullback meio ruim, né? Meio fraco. Eu não sei se eu pegaria aqui, tá? Não foi 9,50-20, porque o 50 está passando antes da 9, né? Importantíssimo olhar isso. Então não foi 9,50-20, mas beleza. E vem fazer fundo, tá? Fundo, deixa um pullbackzinho, deixa esse candle aqui, ó. Tá? O que a gente tem aqui, galera? Aqui a gente já tem um alinhamento das médias acima da VWAP. Só vamos ver se ele já rompeu aquela questão do 61. Ó, tinha testado, né? Testou uma vez aqui o 61%. Aí vai de você entender se vale a pena ou não, né? Entrar nesse tipo de trade. Tá? Mas olha o que ele faz depois, até, ó. Ele segura aqui, depois ele rompe o 61%, volta e faz outro pullback. Aqui, ó, configurou outra entrada. Dentro disso que eu estou comentando com vocês. E aí, já logo na sequência, ele pega e estoura aqui, ó, 200 pontos para cima. Beleza? Então, assim, demora para dar o trade? Demora. Tem dia que vai dar dentro do contexto, tem dia que não vai, tá? Mas vocês estão vendo que é uma parada que funciona, que é seguro, que é conservador e que dá para pegar esses 200 pontos de uma maneira, de certa forma, constante, né? Estou mostrando aqui exemplo por exemplo, tá? Deixa eu pegar outro dia aqui, ó. Daqui acho que foi dia do FONC, não foi? Se eu não me engano. Tá? Mas aqui também, ó, aqui já foi feio, né? Que, pô, ele abriu em gap de alta e tal. Aqui até no início do dia quis meio que acionar um experimentozinho, mas não estava bem legal, né? Não estava bem alinhado. Depois, aparentemente, quis acionar outro aqui. Mas é aquele negócio que a gente tem que botar na conta, né? FONC. O mercado ficou o dia inteiro uma porcaria para explodir aí na hora da notícia. Tá bom? Ó, olha isso daqui, galera. Subiu, caiu, pullback ancorado nas médias, tá? Não foi o pullback mais bonito de todos, concordo, mas a partir do momento que ele fez essa estruturinha de PC aqui, ó, tá vendo, ó? 130 pontos de stop. No próximo candle, ele já te pagou os 200 pontos. Troca de polaridade, bem isso, Priscila. Troca de polaridade. Tá bom? Então, assim, galera, não sei se eu preciso passar mais exemplos, se vocês têm mais dúvidas. Levantem a mão se querem comentar alguma coisa, se acham válido ou não acham. Assim, eu procuro fazer isso todo dia, tá? É o que eu gosto bastante de fazer. Óbvio, faço mais operações, né? Outros tipos de operações, mas, tipo, assim, meu porto seguro, né, que é isso que a gente está construindo aqui no projetinho, é esse, tá? É identificar a estrutura do mercado, esperar o alinhamento das médias, pullback, ancoragem, candle gatilho. Tá vendo? Né? Dá para seguir, acho que, dessa linha de raciocínio. Manda aí, Rafael. Samuca, beleza. Você falou aí que você faz sua análise pelos 5 e olha o gatilho pelos 2. Eu estava fazendo muita análise pelo 2 e olhava os 5 para ver se fazia sentido o contexto. Você acha que é mais seguro analisar os 5 e olhar o gatilho pelo 2, assim, para evitar ruído e tal?
porque eu gostei dessa forma que você falou aí. Uhum. Isso é um pouco pessoal, tá? Porque, que nem eu falei, o Adriano, ele analisa todo o contexto, ele olha tudo pelo 2. Mas ele desenvolveu a leitura pelo 2, tipo, que para ele não faz diferença os ruídos do 2. Para mim, cara, eu me adequei muito ao 5, né? Eu consigo, assim, ter uma leitura muito boa pelo 5, e daí, que nem eu falei, eu deixo aqui, ó, por exemplo, eu deixo aqui, né, dividido o 2 e o 15 para ver posicionamento das médias, mas o 2 é só para isso daqui, ó, para ver quem é no gatilho, e tentar pegar antecipado o movimento que ele já está me dando no 5. Vocês vão ver, galera, operando dessa forma que eu passei para vocês, o 5 com certeza vai estar alinhado com o 2. Né? É muito assim raro de ter um desalinhamento entre o 5 e o 2 nesse contexto que eu comentei para vocês. Se tiver, talvez seja até um possível sinal para você não entrar, né? Enfim. Opa. Mas assim, eu desenvolvi, respondendo a pergunta, né? Eu desenvolvi uma leitura muito boa pelo 5. Então, por isso que o meu gráfico maior aqui é o 5, porque eu me oriento por ele, tá? 2 é só para justamente o que é no gatilho, para eu conseguir pegar um stop mais barato. Exatamente, Augusto. A estrutura, a FIBO, eu dou zoom out aqui no 5, né? Então é tudo por ele. Mas aí, se você desenvolver isso pelo 2, não tem nada errado, né? Contanto que você não se ingesse, né, ali pelos ruídos, né? Tá tudo ok. Beleza? Fechou? Mais alguma pergunta aí, galera? Tranquilo? Então tá. Então assim, galera. Opa, pode falar, Hugo. Mas, por exemplo, aí de 5 e 2, você poderia explicar? Tá bem ruim teu áudio, cara. Não tô entendendo nada, velho. Tá cortando tudo. Tá me ouvindo agora? Agora acho que foi. Mostra um exemplo do 5 espelhando no 2, por favor. Mostrar um exemplo. Como é que é, cara? Nossa, alguém entende? Falou, entendi. Acho que ele falou, Samuca, para você mostrar um exemplo do 5 espelhando no 2, assim, tipo, uma entrada no 5 com um gatilho no 2, não sei, acho que é algo assim. Isso. Isso? Tá, deixa eu ver um exemplo aqui, cara. Melhorou o áudio? Um pouquinho, aham. Samuca, Deixa eu achar um exemplo aqui que eu me lembre. Só um pouquinho, tá? e se puder, Samuca, se puder mostrar só um exemplo que não seja com um contexto de mercado e espelhamento, que seja outro contexto, por exemplo. Um exemplo que seja outro, não seja um espelhamento. Tá, aham. Que não seja espelhamento? Beleza. Deixa eu ver se esse do dia 15 aqui, ó, que eu comentei, esse 9,50-20, o que ele deu aqui no 2 minutos, tá? Só espera aí um pouquinho. Que aqui é tudo ao vivo. 11h20 foi que hora daqui, ó? 11h20, ó. Então, por exemplo, ó, eu não sei se nesse caso eu conseguiria diminuir o stop pelos 2 minutos, tá? Mas que nem eu comentei, né? Aqui, ó. Mostrou o espelhamento, corrigiu, né? Por popularidade. Esse topinho aqui. Deu 9,50-20. Pelo 2 minutos, olha o que ele fez. Aqui, ó. 1, 2, 3 de continuidade, né? Como ele veio na 20 do 5, obviamente ele veio na 50 do 2, tá? Que nem eu falei, eu não sei se aqui eu conseguiria diminuir o stop, vamos ver, ó. 236 pontos, aqui não daria mais ou menos o mesmo stop que deu aqui no 5. Mas muitas vezes eu vou conseguir antecipar aqui pelo gatilho 2 lá no 5. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui, ó. Espera aí. Vamos ver aqui, ó, esse dia aqui, ó, 11 de agosto. Ó. Fica melhor esse exemplo. 12. Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Né?
pelo 5, que nem eu falei, a gente tinha esse espelhamento aqui querendo ser acionado, né? E aí ele vem fazer pullback aqui nos 5 minutos, né? Só que olha os gatilhos que ele estava deixando nos 2 minutos aqui, ancorado na 50, tá? Nos 2 minutos. Então aqui, ó, provavelmente daria para antecipar, ó, pelo 2 aqui, ó, nesse segundo, ó, 180 pontos, né? Não sei se daria muito, mas enfim. Deu a mesma coisa, tá? É que eu não tô achando exemplos tão legais assim, tá? Mas basicamente esse raciocínio aqui, tá, cara? Acho que no dia Deixa eu ver aqui, passou peraí. Pode dia 9. Oi? no dia 12 ali para frente. Acho que passou um interessante. Já volto lá, peraí. Dia 9, cadê? Que aqui, ó, eu ia falar desse cara aqui também, ó, né, que ele acionou o espelhamento, o VEC, deixou aqui no gatilho. Pelo 5 aqui, ó, no fechamento dele, mais ou menos, 335 pontos. Pelo 2 minutos, vamos ver quanto fechou aqui, ó. Ó, 270, tá? Aqui já conseguiria antecipar. Beleza, o stop tá caro, mas só para demonstrar aqui para vocês. Tá vendo? Então, pô, 2 fechou para fora com ignição da 9, pô, já tá acionando o 5 lá, né? Pode pegar sem sombra de dúvida. E estão vendo, galera, o que eu estou falando lá, da questão do alinhamento, tanto do 5 quanto do 2? Olha como ambos já estavam com as médias alinhadas para baixo, descendentes, né? Então, assim, não vai ter cenário em que tipo, o 5 vai estar te mostrando uma coisa e o 2 vai estar mostrando outra. Os dois vão sempre estar, né, alinhados, né? Tá bom? Pode ir falando, Priscila, que eu vou tentar achar um exemplo que nem o Nilvano pediu ali, que não seja espelhamento, de repente um pivô, um triângulo, Mais ou alguma coisa menos assim. é isso, Samuca. É válido uma entrada, por exemplo, numa região de FIBO, sei lá, 61 ou 50, ancorada por uma VWAP mais forte, por exemplo, semanal, mensal, ou uma média maior. Aí eu poderia, para ser mais conservadora, esperar algum gatilho de candle, por exemplo, um PFR ou um 1, 2, 3. Seria válida essa entrada? Você diz entrar na cara, tipo, do 61 contra, por exemplo? Não, tipo, Isso? Teve uma entrada, acho que semana passada, que o mercado ele tinha subido, aí ele voltou e corrigiu nos 50% e tinha uma VWAP semanal passando, ou mensal, se eu não me engano. Tá. E aí eu não lembro se ele deixou candle gatilho, mas acho que até o Adriano entrou no risco, né, no toque ali da VWAP e voltou. Ah, tá. Aí seria Assim, válido. você pode... Entendi. Você pode, se, por exemplo, as médias estiverem suportando o preço, tá? O que eu quero dizer com isso? Até nesse exemplo aqui, não sei se daria muito certo, mas, por exemplo, tá? Vamos supor que você tem um 61% aqui, ó, do Fibogap, tá? Você tem o 61% do Fibogap. E aí, vamos supor que a VWAP está passando... Vou desenhar aqui melhor. Não vai ficar muito risco aqui, até eu me perder. Tá? Mas esse mesmo exemplo aqui. O mercado, sei lá, fez fundo aqui e subiu. Né? E terminou o dia aqui. No outro dia ele abre aqui, sei lá, de repente sobe um pouquinho, inicia um processo corretivo. Tá? Aí se a gente traçar um Fibonacci desse fundo com esse topo, a gente tem 61% aqui. Tá? E em confluência com isso, sei lá, vamos supor que a nossa VWAP está por aqui, né? Enfim. Essa entrada seria válida dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, se a nossa média de 9 aqui, ó, e a nossa média de 20 estiverem passando pela região também. Tá? Porque daí o que eu estou entendendo, Priscila? Que o mercado acionou essa estrutura aqui, fez pullback, ancorou as médias e deixou o câmbio gatilho. Aí é perfeito. Tá? Se você tiver E daí entra aquela questão também que eu já comentei, do 61 a favor do movimento macro e do 61 contra o movimento macro. Né?
Esse daqui seria um 61, vamos dizer assim, a favor do movimento macro, a favor da tendência de alta aqui, né? Então, se você tiver ancoragem das médias aqui para suportarem, extremamente válido. Aí você está pegando uma contra-tendência, né? Uma contra desse movimento de queda, mas a favor da tendência macro ancorada nas médias. Aqui, ó, quando acontece esse tipo de cenário, geralmente é máxima ou mínima de dia. Geralmente não, né? Mas tipo, é uma grande probabilidade daqui ser uma máxima ou uma mínima do dia. Né? Porque está vindo uma região de interesse. Entende? Então, eu sempre Daí, de repente, você olho... treina futebol. Não, Oi? desculpa. Então, eu sempre tenho que olhar esse alinhamento das médias menores. Então, eu não posso ir contra... Tipo, o mercado ele já subiu um tanto, ele vai corrigir ali nos 50% já mais macro. As médias menores estão vindo de cima, eu iria contra ela. No caso, esses trades contra médias menores não faz parte, porque já é um trade um pouco mais de risco. Isso, tipo isso daqui, né? Você quer comprar aqui com a média de 9 de 20. Isso, aí estaria passando uma VWAP semanal, uma VWAP semanal, mensal. né? Ali eu já não consideraria, tá? Ah, tá. Eu não consideraria porque iria contra o princípio da ancoragem e gatilho nas médias, que eu comentei no início ali. Tá bom? Beleza. Beleza? Deixa eu achar aqui um exemplo, outro contexto aqui, cara. Eu tinha lido. Vamos ver aqui se eu acho. Mas assim, Nilvanos, só para já ir adiantando, o princípio é o mesmo, né? Pô, tá dentro de um triângulo. O que eu tenho que esperar? Romper, acionar o triângulo e aguardar o pullback com ancoragem das médias, né? Não foge muito do conceito ali do espelhamento, né, cara? Deixa eu ver se eu acho algum. Ó, talvez aqui, ó, sei lá, vamos ver se. É que é foda que, mesmo dentro. Até é engraçado também, mas mesmo dentro de um retângulo, de um triângulo, eu vou encontrar um espelhamento. Por quê? Porque se eu tenho. Vamos desenhar aqui. Se eu tenho, sei lá, um triângulo. Preço subiu, preço caiu. Preço subiu, preço caiu. No que ele cai, ele rompe, volta a fazer pullback e trocar a polaridade aqui. Eu não tenho espelhamento aqui também. Então é meio que gira em torno do espelhamento também, sabe? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que eu queria de repente mostrar aqui, ó. O mercado caiu, fez fundo. Subiu, fez fundo de novo. Subiu, rompeu, ativando o quê? Fundo duplo. No que ele ativou o fundo duplo, ele faz um micro pullback aqui e deixa esse candle gatilho de continuidade, com a 9,20 alinhado. Não foi o 9,50,20, porque a 50 estava passando meio aqui no meio do caminho, né? Mas ele troca a polaridade com a cabeça do fundo duplo, né? E deixa aqui no gatilho de continuidade aqui. Então, cara, nesse caso aqui seria um fundo acionado por um fundo duplo. Mas não deixa do quê? De ser um espelhamento para alta aqui. De preferência com volume profile nessa região, né? Não acima, né? Seria bom assim que, tipo, nesse caso aqui, o pico do volume profile tivesse, às vezes, ancorando aqui esse candle, sabe? Tivesse aqui para baixo, né? Numa região mais abaixo. Porque deixa um certo desconforto de dar esse candle e o pico do volume profile está aqui. Né? Não que inviabiliza a operação, mas deixa um certo desconforto. Beleza? Tá. Deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo aqui de outra coisa. Mas, que nem eu falei, você viu que gira em torno de espelhamento, querendo ou não. Aqui, ó, por exemplo, se fosse traçar um... Não está bem bonito, mas... Sei lá, se fosse traçar um retângulo aqui, alguma coisa assim, né? Ó. De novo. O que o mercado fez? Rompe, volta, troca... Acho que até mostrei esse exemplo aqui, né? Mas troca a polaridade, enfim. Só que, de novo, o que a gente tem aqui, ó? Esse espelhamento aqui. Né? Ou, de repente, se quiser trabalhar com 100%
do retângulo, quiser espelhar essa caixinha para baixo, também pode, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó, mais algum. Mas do jeito que você está mostrando aí, Samuca, vai evitar estoque desnecessário, porque a gente não vai ficar operando dentro de região nenhuma, né? Porque a partir do momento que monta esse cenário, eu já tenho aonde me posicionar, eu já sei mais ou menos, eu tenho uma previsão do que o preço vai fazer, a partir daquele... Exatamente. É aquilo que eu comentei, se ele acionou espelhamento, logo eu estou esperando minimamente o quê? Que ele vai buscar alvos desse espelhamento, que ele vai buscar alvos do pivô, que ele vai buscar alvos do, né, do fundo duplo, seja do que for. Então a gente já tem uma perspectiva do que o mercado pode fazer ali, né, cara? Beleza? Deixa eu ver, ó, dia 12/8 tem espelhamento. 12/12. Teria desse cara aqui, ó. Esse espelhamentozão magro que você está falando, Augusto? Isso aqui? Beleza? Então você já tem uma perspectiva de que é provável que o preço venha buscar esse alvo, né, cara? Beleza? Então é basicamente isso, tá, galera? Essa seria a minha dica. E aí, a partir de amanhã, eu vou ir comentando para reforçar cada vez mais, né, esses cenários aí. Então, também me perguntem lá na sala, que às vezes eu fico um pouco quieto por causa que eu estou no Telegram, estou no swing trade, estou operando, né, enfim. Então, às vezes não consigo, né, dar 100% de atenção, mas vão me chamando lá na sala e tudo mais, vão perguntar, está acionando esse espelhamento, dentro daquilo que a gente conversou, é válido, não é? Daí a gente vai conversando, vou ajudando também vocês mais, e a gente vai aí, né, tocando junto esse projetinho. Beleza, galera? Fechou? Mais alguma dúvida? A gente vai falar mais alguma coisa aí? Samuca, você tirou print ou alguém tirou daquela primeira, dos 2 pilares lá? Se alguém tiver tirado, poder mandar no grupo lá. Manda lá no Telegram se alguém tirou, tá? Beleza, Pode mandar lá. Obrigado. Fechou? Então. Tá? Eu não me lembro quem que tinha feito a planilha da primeira vez. Se tiver na sala aí, para de repente a gente ajustar lá ou peço lá na sala mesmo, não tem problema. Daí a gente ajusta a planilha, deixa 100% para todo mundo e daí a gente vai preenchendo lá também. A própria Genial, ela tem uma planilha de gerenciamento disponível lá. Eu baixei ela é muito completa, só que eu não cheguei a completar porque eu estou há poucos dias nesse mercado, no pregão, mas dá para a gente olhar na Genial mesmo a planilha que eles disponibilizam, gratuita. Se tiver uma cópia dela para mandar lá no grupo, também eu já dou uma olhada, cara, se puder enviar lá, que é legal, pô, de repente, às vezes, né? Beleza, galera? Vou mandar agora. Por que você não aproveita que nós temos esse grupo do Telegram e essas entradas conservadoras você não manda lá? Espera só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Minha cachorrinha está fazendo barulho aqui. Pode falar, Hugo. Isso, Cristal Alimentos. Ô, Samuco, por que a gente não faz você não manda essas entradas conservadoras no próprio grupo aqui do Sobrevivência? É que eu falei, velho. Eu posso comentar elas lá no Discord, tá, cara? Mas eu já tô no Telegram e tudo mais, eu não tenho braço, entendeu, cara?